Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então no que nós estávamos estudando. Vamos estudar um pouquinho sobre pressão hidráulica, tá? Que nós estudamos na última aula, princípio de Pascal, certo? Quando eu falo em pressão hidráulica, então, lembre pessoal que nós vamos continuar trabalhando com pressão. E lembrando que pressão é igual ao quê? Força sobre a área, tá? Pressão hidráulica, vocês já devem ter visto em borracharia, posto de combustível, oficinas mecânicas, quando eu tenho lá que levantar um carro, pessoal. Então é possível eu utilizar o quê? Macaco hidráulico, tá? Esses equipamentos, o funcionamento dele é baseado no princípio de Pascal. Então, perceba que o que eu tenho envolvido nesse meu funcionamento, tá? Que é o que a gente vai usar para resolver os exercícios. Nós temos uma força aqui, F1, e uma área 1. Nós temos uma força F2 e uma área 2, certo? É isso que vai estar envolvido. Então perceba, aqui eu estou fazendo uma pressão, aqui tem uma área, aqui estou fazendo uma pressão, aqui tem uma determinada área, tá? Quanto maior for a razão entre a área de saída e a área de entrada de um elevador hidráulico, pessoal, maior será o ganho de força do equipamento. Certo? Então essa é uma situação. Então, para não ficar algo extenso, cansativo essa aula, vou explicando os conceitos resolvendo exercício, tá? Vamos lá para o exercício 1. O exercício 1 da página 49. Eu tenho a seguinte situação, eu tenho isso aqui, certo? Tenho isso, tem uma força-peso aqui e tem uma força F aqui, certo? Aí ele fala assim, pessoal, uma prensa hidráulica tem bolos de áreas iguais a 4 e 32 centímetros quadrados. Então, é óbvio que essa vai ser menor, então tem uma área de 4 centímetros quadrados e aqui de 32 centímetros quadrados, tá? Sobre o embolo maior, existe um bloco de peso igual a 400 newtons. Então tem um bloco aqui, de 400 newtons, certo? Qual a intensidade da força F vertical? Ele quer saber, então, a intensidade dessa força, que deve ser aplicada em bolo menor, que o sistema permaneça em equilíbrio. Para o sistema permanecer em equilíbrio, pessoal, então eu vou ter que minha pressão 1 é igual à minha pressão 2. Vocês concordam? E eu sei, por isso que eu falei lá das áreas e da força, eu sei que pressão é o quê? Força sobre a área. Eu sei que pressão é igual a força sobre a área. No caso aqui, força 1, área 1. No caso aqui, força 2, área 2. Certo? Então, essa situação que está acontecendo. Ele quer calcular, então, essa minha força F. Tá? Então, essa é minha F1. Então, F1 sobre... Qual que é a área? Área 1, 4, que vai ser igual. Qual que é a minha força aqui, né, nessa situação? Minha força 2, 400 newtons, que vai ser minha força peso, sobre minha área 2. Quem que vai ser a minha área 2? Minha área 2 vai ser o quê? 32. Aí vocês vão falar assim, professor, mas não tinha que transformar de centímetros quadrados para metro quadrado? Como aqui, pessoal, eu só quero a força, e isso aqui está em centímetro quadrado, isso aqui também tem centímetro quadrado, isso aqui vai se anular essa unidade de medida. Por isso que eu não preciso transformar. Aqui eu multiplico cruzado, então vai ficar 32 vezes F1, que é igual a 4 vezes 400, que é 1.600. O 1.600 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, F1 é igual a 1.600 dividido por 32. Então, meu F1 vai ser igual a
1.600 dividido por 32, tá? Então, isso aqui vai ser 50 newtons, tá? Então, essa minha força aqui vale quanto? 50 newtons. Tudo bem? O exercício 2. Alguns consultórios de dentista utilizam o sistema de prensa hidráulica na elevação da cadeira. Considere que o paciente de 80 kg senta-se sobre uma cadeira de elevação hidráulica que está apoiada sobre um pistão de 500 cm². Qual deve ser a intensidade da força realizada pelo dentista para elevar a cadeira, sabendo que o pedal de acionamento tem 20 centímetros de área? Mesma lógica para resolver isso aqui. Minha força 1 sobre área 1 é igual a minha força 2 sobre a minha área 2, tá? Então, minha força 1 vai ser o que no caso? Pessoal, o paciente, tá? Esse paciente, ele tem 80 quilogramas. Então, ele tem 80 quilogramas. Logo, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Logo, o peso que ele vai exercer vai ser a massa de 80 vezes a gravidade. Vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso dele vai ser de quanto? 800 newtons. Então, a força que vai exercer desse paciente vai ser 800. Sobre qual área? 500. Certo? A minha força F2 é o que eu quero descobrir. E minha área 2, ele fala que é de 20. Então, o que eu faço aqui? Multiplico cruzado, tá? 20 vezes 800 vai dar quanto? 1.600. É igual a 500 vezes F2? 500 F2. O 500 não está multiplicando? Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1.600 dividido por 500 é igual a F2. Corta esse zero com esse zero, certo? Ficou, então, 160 dividido por quanto? Por 50, tá? Ah, pessoal, é que aqui no caso, eu já tô com sono, na verdade. Isso aqui vai dar mais, porque é 20 vezes 800. Então, é 16 mil. Aqui tem mais um zero, tá? Desculpa. Tem mais um zero aqui. Ó. Pagar aqui, aqui. Então, na verdade, vai ser 1.600 dividido por 50. Então, isso aqui vai ser o quê? 32, tá? 32. No caso, 32 newtons. Meu F2, certo? Vamos resolver agora o exercício que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o exercício 4. Ele é bem interessante, tá? Ele fala o seguinte: a figura mostra 3 tubos cilíndricos interligados entre si contendo um líquido em equilíbrio fluido estático. Cada tubo possui um embolo, sendo a área da seção reta do tubo 1 a metade da área da seção reta do tubo 2 e tubo 3. Os embolos se encontram todos no mesmo nível. Olha lá, equilíbrio. Conforme a figura a seguir, o líquido faz uma força de 200 N no embolo 1. As forças que o embolo 2 e 3, respectivamente, fazem no líquido valem. Pessoal, o que a gente tem que analisar aqui, ó? Eu sei que a área 2, então, vai ser igual à área 3. Vocês concordam, analisando a figura? E ele fala, tá, que isso vai ser igual à minha área, certo? Igual a A, certo? Só que ele fala que o tubo 1 é a metade da área da seção do tubo 2 e do tubo 3. Ou seja, o tubo 1 vai ser a área, então, dividido por 2, vai ser a metade. Tudo bem? Então, do princípio de Pascal, eu vou ter que força 1 sobre área 1 vai ser igual a força 2 sobre área 2, que é igual a força 3 sobre a área 3, tá? Aqui como se fosse pressão 1 igual a pressão 2 igual a pressão 3. Pressão é força sobre a área. Aí, pessoal,
Quanto que vale a área 1? A área 1 nada mais é que o quê? Que a área dividido por 2, porque é a metade, que é igual a força 2 sobre a área. Quanto que vale a área 2? Vale A. Quanto que vale a área 3? Vale A também, certo? Isso aqui não é uma divisão de fração, eu posso inverter, aí eu multiplico, então vai ficar 2 sobre A vezes F1, que é igual, o resto só copio. F2 sobre A, que é igual a F sobre A, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Cortar esses A's, certo? Então, vai ficar 2F1 é igual a F2, que é igual a F. Ele deu lá que quanto vale F1? 200. Então, vai ser 2 vezes 200, que é igual a F2, que é igual a F3, certo? Esqueci de pôr o 3 aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 400, que é igual a F2, que é igual a F3. Certo? Então, a letra correta é a letra B. Tudo bem?